Quem foi Jó? Da riqueza à destruição. O porquê Jó perdeu tudo e como ele se recuperou. Vamos conhecer um pouco sobre Jó. Na antiga terra de Uz vivia Jó. Este homem era conhecido por sua retidão, temendo a Deus e evitando o mal em todas as suas ações. Jó era abençoado com 7 filhos e 3 filhas, e suas riquezas eram incontáveis. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Sua casa era um local de alegria e prosperidade, tornando-o uma figura respeitada em toda a região do Oriente. Os filhos de Jó se reuniam em festas, compartilhando momentos de alegria e convívio. Eles convidavam suas 3 irmãs para participar das celebrações. No entanto, Jó, preocupado com a possibilidade de seus filhos terem cometido pecados ou blasfemado contra Deus em seus corações, durante esses banquetes, tomava uma atitude. Cada manhã, ao raiar do sol, Jó se levantava e oferecia holocaustos em nome de cada um de seus filhos, procurando a graça divina para suas almas. Assim, Jó mantinha sua devoção constante a Deus, preocupado com o bem-estar espiritual de sua amada família. O que o futuro reserva para esse homem íntegro e sua jornada? Agora, a história começa a ficar ainda mais interessante. Mas antes de continuar, inscreva-se aqui agora no meu canal e não perca nenhum conteúdo importante. Não fique de fora de nenhuma história bíblica. Voltando aqui para a história de Jó. Chegou um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor e Satanás veio entre eles para comparecer perante o Senhor. O Senhor, com sua sabedoria divina, dirigiu-se a Satanás com uma pergunta profunda. O Senhor perguntou a Satanás: "De onde vens?" E Satanás, o inquieto, respondeu dizendo: "Tenho andado pela terra, vagando por ela." Então o Senhor dirigiu a atenção de Satanás a seu servo Jó, um homem incomparável na terra, cheio de integridade, justiça e reverência a Deus. O Senhor disse a Satanás: "Notaste porventura ao meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele? Ele é um homem íntegro, temente a Deus e evita o mal. Mesmo quando o incitaste contra ele sem causa, ele manteve sua integridade." E assim o desafio estava lançado. O Senhor permitiu que Satanás tocasse nos ossos e na carne de Jó, pondo à prova sua fé. Agora, o destino de Jó está nas mãos do adversário, mas a sua vida é poupada. No desenrolar dessa história de provações e fé, Satanás, tendo se retirado da presença do Senhor, lançou um novo e terrível golpe sobre Jó. Jó, outrora abençoado e próspero, viu-se afligido por úlceras malignas que cobriam todo o seu corpo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Em sua aflição, Jó sentou-se em meio às cinzas, buscando alívio com um caco para raspar as suas feridas. Foi então que sua esposa, incapaz de compreender a profundidade de sua fé, dirigiu-se a Jó, questionando-o: "Ainda retens a sua integridade?" Ela disse: "Blasfema de Deus e morre." Mas Jó, mesmo no auge do sofrimento, manteve sua fé inabalável. Ele respondeu à sua esposa em tom sereno: "Como fala qualquer doida, assim falas tu." Disse ele: "Recebemos de Deus o bem e o mal?" Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Em meio às cinzas e à dor, a fé de Jó permanece inquebrável e o mistério de seu sofrimento continua a se desenrolar. Quando os 3 amigos de Jó souberam de todas as tragédias que havia se abatido sobre ele, não hesitaram em deixar suas terras e correr para o lado de Jó. Estes 3 homens eram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. A razão de sua visita era simples e nobre: consolar e compartilhar o fardo da dor com seu amigo. No entanto, ao se aproximarem de Jó, ficaram atônitos. A aflição que ele estava enfrentando havia deixado-o irreconhecível. O choque e a tristeza se apoderaram deles, e eles começaram a chorar em voz alta. Em um gesto de desespero, cada um deles rasgou seu próprio manto e lançou pó no ar, como sinal de luto e dor profunda.
E assim, os 3 amigos de Jó sentaram-se com ele no chão pelo longo período de 7 dias e 7 noites. Durante esse tempo, nenhuma palavra foi proferida, pois a dor de Jó era tão avassaladora que não havia palavras que pudessem aliviar seu sofrimento. O silêncio era a única resposta diante de tamanha tristeza. Após o período do silêncio se quebrado por Jó, em Jó 3, uma extensa e formal discussão teve início entre ele e seus amigos. Com base nessa conversa, podemos notar que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma série de discursos usando um raciocínio de causa e consequência, onde essencialmente responsabilizaram Jó por todo o sofrimento que o afligia. De maneira resumida, os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, ladrão, alguém desprovido de hospitalidade e até mesmo um insano. Por fim, eles o instaram a se arrepender. Nos discursos proferidos pelos amigos de Jó, podemos observar toda a falta de sabedoria contida na natureza humana. Em Jó 4:31. Após as repreensões dos amigos de Jó e sua tentativa de se defender, um jovem chamado Eliú, um nome habitual entre os hebreus, trouxe à tona a questão da lição que o sofrimento proporciona. Jó 32:37. Ressaltando que o ser humano é limitado em sua compreensão das ações divinas. Deus restitui a Jó. Segundo as Escrituras, ao interceder por seus amigos, Jó testemunhou a restauração divina. O Senhor transformou sua situação e restituiu-lhe em dobro tudo o que havia perdido. Dessa forma, Jó passou a possuir 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Além disso, Jó foi agraciado com mais 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. As filhas de Jó receberam os nomes de Gemina, Quesia e Queren Abuque, e eram reconhecidas como as mulheres mais belas de toda a região oriental. Após os acontecimentos, Jó desfrutou de 140 anos de vida e pôde testemunhar até a 4ª geração de sua descendência. Isso está em Jó 42:16. Agraciado por Deus, Jó partiu desse mundo em uma idade notavelmente avançada. Podemos pegar Jó como um modelo de paciência na maneira como suportou as adversidades que o acometeram. A paciência em esperar no Senhor Jesus, descansar sabendo que Deus está no controle de tudo e de todos. Assim, coloco o fim na história de Jó. Que Deus abençoe a tua vida. Existe um relato no Antigo Testamento que, sendo honesta contigo, considero o mais perturbador de toda a Bíblia. Poderia ser classificado como inapropriado, uma das mais tenebrosas histórias do YouTube. Antes de ver esse vídeo, quero garantir que você esteja ciente de que ele não é adequado para todas as idades e pode desencadear lembranças de algum evento traumático do seu passado. A história a qual me refiro está nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitos conhecem o capítulo 19, mas ignoram o desenrolar completo da história. Acredito que há várias importantes lições que tanto você quanto eu precisamos extrair de uma história tão perturbadora. Primeiramente, vou narrar a história de maneira bastante dramática e, em seguida, explorarei as lições que considero valiosas. Venha comigo para o livro de Juízes, capítulo 19, nos versículos da época em que não havia rei em Israel. Um levita, que residia em uma região remota das montanhas de Efraim, adquiriu para si uma mulher de Belém, em Judá, para ser sua concubina. Quero que você compreenda. Este homem levita vivia na parte central de Israel e trouxe essa mulher para ser sua concubina ou esposa, como preferir chamá-la. Vamos prosseguir com a história. Ela foi infiel e o abandonou, indo para a casa de seu pai em Belém, em Judá, onde permaneceu por alguns meses. Esse homem levita deseja recuperar sua esposa. Ele viaja do norte das montanhas de Efraim até o sul, em Belém, para buscar essa mulher e reconciliar-se com ela. Ao chegar lá, o pai dela é extremamente hospitaleiro,
Muitas vezes o homem diz: Ei, preciso ir embora. Me entregue minha esposa para que eu possa voltar para casa. E o pai responde: Não, fique mais uma noite. Ele concorda em ficar por mais uma noite, e isso se repete por vários dias, até que finalmente ele diz: Com todo respeito, agradeço sua hospitalidade, mas preciso voltar para minha casa. Então, finalmente ele parte de volta para casa, e é neste momento que toda a tragédia se desenrola. O homem está acompanhado de sua concubina, viajando de Belém, no sul de Israel, para o norte, em direção a Efraim. Estavam próximos de Jebus, e o dia estava quase terminando. O servo sugeriu ao seu mestre: Por favor, por que não paramos nesta cidade de Jebus e passamos a noite aqui? Mas seu mestre responde: Não vamos parar em uma cidade estrangeira onde não há israelitas. Continuaremos até Gibeá. Então o servo propôs: Vamos tentar alcançar um desses lugares, Gibeá ou Ramá, para passarmos a noite. Assim, prosseguiram em sua jornada, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá, em Benjamim. Ao chegarem lá, para sua surpresa, ninguém estava disposto a recebê-los. Nas casas deles, a hospitalidade era altamente valorizada na cultura israelita. No final da noite, um homem idoso aparece na praça e pergunta: Por que vocês ainda estão aqui? Alguém já os acolheu em sua casa? Eles respondem: Não, ninguém nos acolheu. O homem idoso então diz: Sabe de uma coisa? Vocês podem ficar comigo esta noite. O levita responde: Ótimo, só quero avisar que não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para os nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar a cabeça. Se nos der um travesseiro, está tudo certo. O homem idoso responde: Sem problemas, podem ficar comigo. Estamos bem. Então estão um homem levita com seu servo e concubina passando a noite na casa desse homem em Gibeá. Enquanto se divertiam, rapidamente, homens demoníacos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles pediram ao dono da casa, o idoso, que trouxesse o homem que havia entrado em sua casa, para que pudessem ter relações sexuais com ele. Incrível! É aqui que a história toma um rumo. Há homens malvados vivendo em Gibeá, benjamitas que vão à casa desse homem idoso e dizem: Ei, sabemos que você tem um hóspede em sua casa. Anda logo, traga-o para fora para que todos nós possamos ter relações sexuais com ele. Agora, observe o que acontece a seguir. O dono da casa saiu e disse: Por favor, não cometam essa maldade, meus irmãos. Afinal, esse homem veio à minha casa. Não realizem essa horrível atrocidade aqui. Deixe-me trazer minha filha virgem e a concubina do homem. Abusem delas e façam o que quiserem com elas, mas não cometam esta coisa ultrajante contra este homem. No entanto, esses homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem levita pegou sua concubina e a levou para fora. Eles a agrediram e abusaram dela durante toda a noite, até a manhã chegar. Somente ao amanhecer a deixaram. Ao clarear do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que o dia clareou totalmente. Levantando-se o seu senhor pela manhã, abriu as portas da casa e ia sair para seguir o seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, estava à porta da casa, com as mãos sobre a porta. Ele lhe disse: Levanta-te, vamos partir. Porém, ela não respondeu. Ela estava morta. Então a pôs sobre o seu jumento e, partindo dali, foi para o seu lugar. Não, espere um pouco. Preste bem atenção no que este homem fez. Quando chegou em casa, tomou uma faca e pegou a sua concubina e a dividiu, membro por membro, em 12 pedaços. E ele enviou por todo o território de Israel. Te faço uma pergunta. Você imaginava que na Bíblia teria uma história tão chocante? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas calma, a história ainda não acabou, agora que ela fica muito mais interessante. Fugindo um pouco do assunto,
tenho um recado importante para você. Se você sofre com ansiedade, que traz falta de apetite, insônia, pensamentos intrusivos, coração acelerado e os demais sintomas da ansiedade, vou deixar um link de um livro digital que eu recomendo para você, que vai te ajudar muito. Vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Continuando a história. Cada pessoa que viu aquela cena ficaram tão impressionados com tal coisa que se fez desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Não tinha visto nada comparado. Podemos notar no capítulo 19, versículo 30 de Juízes. E a história não acaba por aí. Eu desejaria que concluísse, porém, na realidade se agrava. Pois o que se desenrola agora no capítulo 20 é um conflito civil entre as 11 tribos de Israel. Elas estão em combate contra a tribo de Benjamim, pois foi esta tribo que cometeu esse ato hediondo de pecado contra um dos seus próprios irmãos israelitas. Dessa forma, encorajo a leitura minuciosa dos capítulos 20 e 21. Uma imensa batalha se criou. Resultou na perda de milhares de vidas de ambos os lados. Como consequência desse embate, restam apenas 600 homens da tribo de Benjamim. No capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir compaixão pela tribo de Benjamim. Elas estão tenebrosas de que essa tribo se acabe, pois estão apenas 600 homens vivos e não há mulheres benjamitas para casarem e gerarem descendentes. Surgiu outro dilema, o temor de que uma das 12 tribos de Israel não exista mais. Isso resulta em mais uma lição. Cada decisão errada acarreta consequências incontroláveis. Embora as ações dos benjamitas tenham sido erradas, as outras tribos escolheram lutar e aniquilá-los e agora enfrentam as consequências dessa decisão. E os benjamitas também arcam com as consequências de sua má decisão. Você pode escolher o pecado, porém não as suas consequências. Cada escolha acarreta suas próprias ramificações e o problema é pessoal, pois não podemos determinar esses desdobramentos. Os israelitas, então, matam homens do clã de Jabes de Gileade, resultando em 400 mulheres que nunca estiveram com homens. Essas mulheres são dadas aos 400 dos 600 homens benjamitas, visando a procriação. O dilema é: inicialmente havia 600 homens benjamitas sem esposas, todas assassinadas. Agora, 400 receberam esposas do clã de Jabes de Gileade, deixando 200 homens de Benjamim sem parceiras. Isso ilustra como uma má decisão, muitas vezes, desencadeia outras, pois os israelitas, diante do juramento de não darem suas filhas aos benjamitas, encontram uma brecha ao perceberem que não especificaram a situação se elas fossem levadas. Essa nova situação os força a tomar outra má decisão. Eles enviam uma mensagem dizendo: olha, há um festival chegando. Algumas de nossas filhas estarão dançando e se divertindo. Tecnicamente, não podemos entregá-las a vocês, devido ao juramento que fizemos. Mas, se vocês as encontrarem e as levarem à força, isso não é problema nosso. Se o fizerem, estaremos livres do juramento, pois, tecnicamente, não lhes entregamos as nossas filhas. Então, durante o festival, esses 200 homens benjamitas vão lá e raptam essas mulheres enquanto dançam. Levam-nas como esposas. Pessoal, sei que essa história é louca e tentei resumir o mais rápido possível. Mas o ponto é, uma má decisão geralmente leva a outra, afetando muitas pessoas. Olhe para essa história novamente e veja quantas foram negativamente afetadas por uma má escolha. Alguns dos homens benjamitas mereceram o que lhes aconteceu, mas a maioria em Benjamim não teve culpa e morreu em batalha. O povo de Jabes de Gileade também sofreu. As mulheres foram levadas de sua terra e dadas aos benjamitas. Posteriormente, outras mulheres foram sequestradas por esses homens e arrancadas de suas famílias. Tudo isso resultou de decisões ruins.
Mas aqui está mais uma e última lição que quero enfatizar hoje. Deus tem graça para nós, mesmo no meio das nossas escolhas, mas destrutivas. Observe como o livro de Juízes termina. Diz que os benjamitas fizeram isso. Pegaram o número necessário de mulheres dos dançarinos que capturaram, reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Cada israelita voltou para sua tribo e família, para a sua herança. O último versículo caracteriza todo o livro de Juízes, dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que considerava certo. Meu amigo, embora Deus tenha sido gracioso ao permitir que a tribo de Benjamim se reerguesse e não fosse extinta, houve consequências por suas decisões. Quero que entenda que cada escolha tem suas consequências e muitas vezes imensuráveis e que nós não podemos controlar. Até o próximo vídeo. Tchau, por enquanto é só. Que Deus abençoe a tua vida. Prepare-se para entrar de cabeça em uma história de inveja, maldades e reviravoltas impressionantes. Hoje vamos entrar e explorar a história de José, um homem cujo tinha um dom especial e uma túnica de muitas cores. Desencadeia uma jornada repleta de paixão, rivalidade e surpresas inesperadas. Esta é uma narrativa que entrará em sua mente e no seu coração desde o primeiro momento. Venha, embarque nessa jornada emocionante e descubra os segredos que moldaram o destino de uma família para sempre. José, um jovem cheio de sonhos, não imaginava as consequências, a princípio ruins, de emoções que suas visões provocariam. Na quietude dos campos, enquanto trabalhava ao lado de seus irmãos, ele foi envolvido por um sonho vivido. Seus olhos brilharam de entusiasmo ao compartilhar o sonho que parecia ser um futuro certo em sua vida. José contou aos irmãos como viu molhos de trigo no campo, e para sua surpresa seu molho se erguia orgulhosamente, enquanto os molhos dos irmãos se inclinavam a ele. A notícia do sonho não foi bem recebida pelos irmãos de José. A inveja e o ressentimento, já presentes em seus corações, cresceram muito mais. Eles murmuravam entre si, questionando se José realmente acreditava que reinaria sobre eles. A audácia de imaginar que José, seu irmão mais novo, pudesse ter algum tipo de autoridade sobre eles, era demais para aceitar. Os olhares de desaprovação e os sussurros carregados de rancor tornaram-se mais intensos. Mas José não parou por aí. Em outra noite, um segundo sonho o visitou. José viu o sol, a lua e 11 estrelas, curvando-se diante dele. Novamente, animado e confuso, compartilhou esse novo sonho para sua família. Até mesmo seu pai, Jacó, que tinha um carinho especial por José, se sentiu aflito. Jacó sabia que esses sonhos tinham um significado profundo, mas ele também compreendia o quão delicada a situação estava se tornando. O ambiente familiar começou a se encher de conflitos. A relação de José com seus irmãos estava se desgastando rápido demais. Enquanto José tinha boas intenções ao compartilhar seus sonhos, eles representavam uma fonte de dor e preocupação para seus irmãos. E, como se sentisse a inquietação aumentando ao seu redor, Jacó preferiu guardar silêncio, refletindo sobre o que essas visões poderiam significar para o futuro de sua família. Assim, o destino da família de Jacó estava sendo moldado não apenas pelos sonhos de José, mas pela complexa teia de emoções que se desdobrava à medida que os irmãos confrontavam com inveja. O pai refletia sobre o significado dessas visões. José, talvez inocente, acendia a fogueira da rivalidade com suas palavras. O palco estava sendo preparado para uma narrativa de proporções históricas, de reviravoltas e desafios, que continuaria a se desenrolar nas próximas páginas da história.
José, enviado por seu pai para verificar como seus irmãos estavam, encontra-se em um caminho que o levara ao posto de traição. Seus irmãos, cheios de inveja, alimentada pelas visões de grandiosidade de José, tramam contra ele enquanto se aproxima. Ao invés de cuidar, encontram-se palavras ásperas e ações cruéis, pensando em até matá-lo. Em um momento de intensidade, Rúben, o irmão mais velho, intervém com o desejo de poupar a vida de José, sugerindo que o deixe em um buraco vazio, uma antiga cisterna. No entanto, mesmo essa intervenção não é suficiente para evitar a traição completa. José é arrancado de sua túnica de muitas cores, um símbolo do favoritismo de seu pai, e é lançado na cisterna. Enquanto os irmãos sentam para comer, uma caravana de ismaelitas se aproxima. E a perspectiva de lucro se torna mais tentadora do que a vida de seu próprio irmão. O coração humano oscila entre a brutalidade e o ganho egoísta. José é vendido por um punhado de moedas de prata, e sua jornada toma um rumo irreversível, levando até o Egito. A triste notícia da morte de José chega ao seu pai. Envolta na prova de sua túnica, manchada de sangue que não era de José. A dor de Jacó é terrível, um lamento profundo que ecoa de um desespero de um pai que acredita ter perdido seu filho. A cena é destruidora, uma explosão de emoções, medo, raiva, desespero, algo inexplicável para seu pai. A venda de José ao Egito, Potifar, é a conclusão amarga deste capítulo. O sonhador dos molhos de trigo e estrelas, outrora envolto a um manto colorido de esperança, agora é escravo no Egito, uma terra desconhecida para ele. A cisterna tornou-se um vento para a jornada turbulenta logo mais à sua frente. Essa parte da história de José nos lembra da natureza pecaminosa e humana, com suas fraquezas, egoísmo e o poder das emoções. Também sinaliza o início de uma jornada que o levará de um poço escuro ao alto poder egípcio, um caminho cheio de provações e surpresas. O início de uma saga épica de redenção, trazendo à tona a luta entre o bem e o mal, a cobiça e o amor, a traição e a lealdade. E à medida que a história desdobra, veremos como esses eventos tumultuados pavimentam um caminho para um destino maior, desencadeando um plano divino que transcende os caprichos humanos e aponta para um propósito mais profundo. José conseguiu sucesso na casa de Potifar e eventualmente foi promovido a supervisor. No entanto, a mulher de Potifar desenvolveu interesse por José e fez tentativas para ter José como amante. Apesar disso, José permaneceu fiel a Deus e recuou e recusou também as suas investidas. Em um certo dia que ela tentava agarrar José à força, nesse conflito a esposa de Potifar conseguiu obter a roupa de José. Ela usou essa evidência para acusá-lo falsamente de má conduta. O marido dela, acreditando na acusação da esposa, tomou a decisão de colocar José para a prisão. José encontrou preso no Egito, naquilo que era uma prisão destinada a detentos com cargos no reino. Mesmo nesse ambiente desafiador, José recebeu as bênçãos divinas e rapidamente ganhou uma posição de destaque entre os presos. Dentro das muralhas da prisão, ele cruzou o caminho com dois indivíduos ligados à corte de Faraó, o padeiro Mor e o copeiro. Em uma noite, tanto o padeiro quanto o copeiro tiveram sonhos curiosos e coube a José fazer a interpretação. Eu que acredito na cultura oriental daquela época, os sonhos eram vistos como
pré-aviso do que ia acontecer e eram tratados com grande seriedade e importância na vida de todos. O copeiro teve um sonho no qual uma videira de 3 ramos cresceu, floresceu e produziu uvas, que ele espremeu em uma taça, entregando a Faraó. Esse sonho prenunciou que entre 3 dias o copeiro seria liberto da prisão e retomaria a sua posição anterior. Após interpretar o sonho, José pediu ao copeiro: "Não esquece de mim diante de Faraó", esperando ser solto da prisão. Enquanto isso, o padeiro teve um sonho onde 3 cestos estavam sobre sua cabeça. No cesto superior havia variedade de pães e doces que agradavam a Faraó. Mas aves vieram e consumiram o conteúdo da cesta sobre sua cabeça. A interpretação desse sonho relevou que, em 3 dias, o destino do padeiro seria diferente. Faraó o mataria, pendurando-o em uma árvore para que as aves se alimentassem de sua carne. Além de revelar a interpretação do sonho a José, Deus também lhe conferiu sabedoria para elaborar um plano diante de Faraó. Passando-se 2 anos, Faraó teve um sonho, em que ninguém no reino conseguia interpretar. Então o copeiro lembrou-se de José e explicou tudo para Faraó, que mandou chamar José. Faraó disse a José: "Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo." Respondeu-lhe José: "Isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável." Então o Faraó contou o sonho a José e disse-lhe José: "Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome." Deus mostrou a Faraó aquilo que ele ia fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Isso possibilitou que o Egito enfrentasse os 7 anos de fome com sucesso. Faraó, impressionado, deu a José como segunda autoridade mais importante do Egito, ficando logo abaixo dele. No Oriente Antigo, o cargo que José ocupou era conhecido como vizir e abrangia uma ampla gama de responsabilidades, tais como administrar o tesouro, supervisionar a justiça e garantir a execução dos decretos reais. Depois de ser nomeado governador do Egito, José adotou o nome egípcio Zafenate-Paneia e casou-se com Asenate, filha de um sacerdote de On. Do casamento de José, Asenate nasceram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, esses filhos desempenhariam um papel significativo como representantes de seu pai entre os filhos de Jacó, ao serem alocados às tribos de Israel. Devido à extrema crise que atingia a região, correu o boato de que o Egito era um local de provisões. Isso levou os irmãos de José à viagem até lá em busca de ajuda. Inicialmente, somente José os reconheceu, seus irmãos. No entanto, após testar os seus irmãos, o governante do Egito, que na verdade era José, revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Foi um encontro carregado de emoções. Imagino eu a cara dos irmãos de José quando viu que ele estava acima, não só deles, mas também de todo o Egito. Após revelar que era José, providenciou para que seu pai e toda a família se mudassem para o Egito. Faraó também concordou com essa decisão. Mais tarde,
quando seu pai faleceu, José tomou a responsabilidade de organizar o sepultamento. Ele ordenou que o corpo de Jacó fosse embalsamado, seguindo os costumes egípcios, e de acordo com o desejo de Jacó, o sepultou em Canaã. Assim, eu coloco fim na história de José. Mas a moral da história: antes de se tornar governador do Egito, José foi escravo, supervisor da casa de Potifar e um homem de confiança na prisão. Antes de chegar aonde Deus te prometeu, lembre-se que você realmente precisa passar pelo processo de lapidação. Antes de você chegar, antes dos teus sonhos serem realizados, haverá um processo, haverá uma ponte. Mas não se preocupe, porque o Deus que te fez a promessa, o Deus que colocou o sonho em teu coração, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele vai estar com você. Assim como o Senhor esteve com José em cada etapa da história. Assim como o Senhor esteve com José na prisão, ali naquela cisterna. Ali, assim como o Senhor esteve com José. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel até o fim. E nós vemos a história final de José como é linda, como nos impressiona. Porque José, ele perdoou os irmãos dele. Ele poderia ter vingado deles, porque ele tinha autoridade para isso. José tinha poder para isso. Mas José tinha um coração bondoso e perdoou a família dele. O que eu quero te dizer nessa tarde, nessa noite, nesse dia, na hora que você está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo? Deus tem um propósito com tua vida e Ele vai realizar esse propósito se o teu coração estiver alinhado ao coração do Senhor. José não sabia que ia acontecer tudo isso, ele não sabia que o final seria assim, mas o Senhor sabia, porque o Senhor estava com ele. Deus vê o quadro inteiro. Ele sabe o que tem passado em tua vida, Ele sabe como tem sido os teus dias, as tuas noites, e Ele sabe o sonho que está em teu coração. Deus realiza sonhos, e Ele está pronto para realizar os teus. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, fica com Ele. Fica com o Senhor. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, o seu comentário. O que você achou da história? Que história mais você quer ouvir? Porque Deus, Ele trabalha e Ele realiza sonhos. Que Deus abençoe você.